Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac. Dou boas-vindas, é claro. Aloha, bem-vindo à família Ho'oponopono. Bem, hoje é um dia especial, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e nós deixamos aqui no vídeo anterior uma homenagem especial para todas as mulheres. Passei aqui também para parabenizar. Muito bem, mas hoje nós temos um tema interessante. Fala em mulher. Muitas vezes as pessoas em geral encontram dificuldades na vida. Como que o Ho'oponopono pode me ajudar? Então hoje eu vou falar sobre um acontecimento de uma mulher que se tornou nossa aluna aqui no canal e passou por várias dificuldades e, claro, gostaria de relatar a dificuldade que ela passou, que pode inclusive ser a sua no momento atual, e como ela conseguiu passar por tudo isso de uma maneira diferente. Então, vamos lá. Ana, ela estava desempregada, ela perdeu o emprego. Por quê? Porque, veja bem, passava por uma dificuldade em empresa e teve que, felizmente, desligar alguns funcionários. E a Ana, felizmente, foi uma dessas pessoas. Aí o que aconteceu, né? Bom, nos primeiros 2, 3 meses, ela foi acolhida pelo seguro-desemprego, tinha o seu fundo de garantia, o seu 13º, mas para a gente se manter por um bom tempo, a gente começa a encontrar dificuldade. E ela foi procurando emprego, mas não encontrava emprego de jeito nenhum. E foi acabando a reserva financeira dela. Começou a deixar ela muito preocupada, a ponto de que ela falou assim, o que eu faço agora? E aí ela começou a acumular dívida. Ela tinha cheque especial no banco, cartão de crédito, conversou com alguns familiares e emprestou dinheiro. E de repente não encontrava o fluxo de entrada, o que é costumeiro, né? Você não tem o fluxo de entrada de dinheiro, então como você vai saldar a dívida? Essas dívidas faziam parte da sobrevivência dela. E aí ela me disse assim, Dr. Paulo, por acaso é uma coisa que não existe, né? E depois ela aprendeu isso. E nós também aprendemos com o decorrer do tempo. Ela entrou no YouTube e viu lá Ho'oponopono. E justamente sobre emprego. Por que sobre emprego e por que Ho'oponopono? Provavelmente ela estava buscando no canal dela, no YouTube, no celular, alguma coisa sobre emprego. E de repente alguma palavra que ela usou, o algoritmo jogou um vídeo para ela e foi o nosso vídeo. E aí ela percebeu, vou estudar essa técnica que achou interessante, o jeito de a gente abordar o tema. Ficou intrigada com aquilo, né? Será que funciona? Sempre nós pensamos assim, né? E ela começou a praticar. Ela falou para mim, me confidenciou, que ela achou difícil. Ela falou, Dr. Paulo, no começo eu achei difícil. Eu perguntei para ela, mas o que é difícil? A técnica? Porque é tão simples, é 15 minutos. E no teu caso era mais simples ainda, tem até petição pronta, né? Deus limpa em mim tudo que impede a chegada do meu novo emprego. Eu faço lá os mantras por 15 minutos, bem simples, bem prático. Ela falou, não, o problema maior foi buscar disciplina para fazer isso. Eu falei, muito bem, então você desenvolveu uma disciplina? Ela falou assim, sim, eu desenvolvi uma disciplina. E aí, é claro, as coisas começaram a mudar. E eu perguntei, o que mudou para você? Quando eu fazia Ho'oponopono, eu sentia dentro de mim que eu estava uma pessoa assim, soltando uma raiva que eu tinha. Eu falei, raiva do quê? Eu falei, raiva porque eu fui mandado embora do meu último emprego. E aquilo me causou raiva, porque fazia tanto tempo que eu estava na empresa. E aí eu expliquei para ela, né? Que a empresa é empresa, ela é ela. A empresa contrata gente, paga aquilo que é devido dentro do justo e nem sempre cria vínculo, nem sempre valoriza a gente. E também eles passam por dificuldades, não é só nós, né? Você precisa soltar isso e entender que empresa é empresa, nós somos nós. É da mesma maneira que você, se estivesse na empresa e encontrasse um outro lugar para trabalhar, você simplesmente ia chegar lá e falar assim, eu vou embora, eu vou para outra empresa.
Então, nós temos essa liberdade de entrar e sair, o outro tem a liberdade também de nos colocar e nos tirar. É assim que funciona, não tem nada de extraordinário. Ela compreendeu isso e começou a soltar essa raiva. Ela falou, o Ho'oponopono não estava me proporcionando isso. Soltar raiva. Falei, muito bem, o que mais? Falei, aí eu comecei a sentir uma gratidão dentro de mim. Gratidão pelas coisas. Porque embora esteja tudo difícil, eu ainda estava morando aqui, ainda estava conseguindo pagar aluguel, tinha pessoas que estavam me ajudando. Então, mesmo endividada, meio cheio de tanta coisa, eu estava com uma perspectiva positiva. Então, eu tinha gratidão, eu liberei a raiva e fiquei com uma perspectiva melhor de que as coisas iam funcionar. Sabe quando você confia? E é o que a gente sempre fala, né? Não adianta fazer Ho'oponopono 108 vezes, virar um papagaio, se não cria dentro de você aquela convicção, aquela confiança. E ela começou com aquele sentimento, né? Estou confiante. E nesse sentimento que ela me falou, ela falou assim, bom, eu comecei a entender e comecei a pedir perdão para as pessoas que muitas vezes estavam me cobrando. Eu estava com raiva, porque eu emprestei dinheiro, as pessoas estavam me cobrando para se eu ia devolver, já tinha passado alguns meses, e eu não estava conseguindo. E eu achava isso absurdo, mas aí eu me colocando no lugar delas, através dessa perspectiva do Ho'oponopono, comecei a perceber que era legítimo. Então, mais uma vez, o que eu tinha? Eu tinha conflito com as pessoas, então ao invés de ajudar, eu estava numa energia péssima. E aí eu comecei a pedir perdão para as pessoas, para que elas entendessem só mais um pouquinho que ela iria conseguir um novo emprego e daria prioridade para pagar as dívidas. E aí o que aconteceu? Ela começou a se desprender dessa energia tão negativa, né? E ela entrou no nosso canal e pegou o nosso curso gratuito de emprego. Ela fazia Ho'oponopono e começou a fazer o curso gratuito. E lá tem alguns insights. Como que eu tenho que fazer para conseguir o emprego. Ela foi fazendo 1, 2, 3, 7, 5, todos os pontos. E de repente começou a surgir proposta. Ela já estava num aprendizado bom, preparado, que eu falo, né? E tem muita gente que chega para mim e fala, Paulo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer Ho'oponopono. Eu falo assim, mas espera aí, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, você está preparado? E aí ela chegou para mim e falou, eu recebi proposta. 1, 2, 3. E ela foi lá. Primeiro dia ficou nervosa. Segundo dia estava praticando o Ho'oponopono, ficou mais calma. Terceiro dia ela foi lá, conseguiu emprego. Muito bem. Conseguiu emprego? Como ela ficou? Ela ficou radiante, né? Ela falou assim, agora as coisas vão se ajeitar. E realmente, aí o que ela fez? Ela criou para ela uma nova realidade. Porque se ela tivesse sem o Ho'oponopono, ela estaria na raiva, na indecisão, na falta de clareza. O Ho'oponopono foi abrindo as oportunidades para ela. Ela tinha tudo de melhor aqui dentro para ela. Ela tinha tudo de bom. Ela era uma pessoa preparada no que fazia. E ela foi lá, conquistou emprego por mérito mesmo. O Ho'oponopono apenas abriu o caminho para ela, tirou essas energias bloqueadoras e ela chegou lá. Passou um mês de empregada, ela foi lá, foi pagar as coisas que ela tinha dívida. Primeiro pagou tudo que era necessário para sobreviver. Então, o aluguel, água, luz, aprendeu a negociar com as pessoas, aprendeu a se comunicar, porque todos nós, não só você não, eu já passei por dificuldade na vida, e se você não tem isso daqui, se você não tem comunicação, você não chega a lugar nenhum. Essa que é a realidade. Então, comunicar a nossa dificuldade, porque todo mundo passa dificuldade na vida. Todo mundo. Então, quando você chega, se comunica com a outra pessoa, vai dar prioridade, dá um pouco do dinheiro para ela para mostrar a tua boa vontade. Foi o que ela fez. E aí ela foi estruturando passo por passo, né? Primeiro essas pessoas, depois aquilo que eu deixei de pagar. Um cartão de crédito ela deixou de pagar. Uma taxa de juros de 14, 15% ao mês no cheque especial, ela deixou de pagar. Essas coisas são coisas que ela vai negociar. Ela tem que aprender a negociar isso. Inclusive ela voltou aqui,
mas ela fez curso de dívidas. Porque ela tinha que aprender a negociar. Como que eu vou pagar isso daí? Tem gente que paga coisas que não faz nem sentido, né? Ela está pagando uma coisa que não deveria pagar. Então, ela fez o certo, ela deixou as coisas de lado, deu prioridade para os pessoais, são as pessoas aqui, né, que necessitam disso, parcelou, negociou, conversou com essas pessoas, agradeceu. E de repente, né, tudo começou a se encaixar. Então o Ho'oponopono propiciou isso para ela. Fez ela mudar a energia dela. Fez ela acreditar mais, agradecer mais, conversar mais com as pessoas, negociar. E nisso, é claro, né, ela criou um vínculo com essas pessoas também. E mostrou que ela estava em dificuldade, mas ela foi lá e cumpriu o papel dela. Então, o Ho'oponopono foi transformador. A dica de hoje, para você que está passando dificuldade no emprego, você não consegue se empregar, está gerando dívida, porque veja bem, como que a dívida é gerada? Ela é gerada porque não tem um fluxo de dinheiro. A pessoa perdeu o emprego, ela não tem fluxo de entrada de dinheiro. Nós custamos para sobreviver. Sabia disso? A gente custa. Você tem uma casa, tem que pagar o aluguel. Custa você morar dentro de uma casa. Você come, eu como, todo mundo come, a gente tem um valor de alimentação por mês. A gente custa para comer. Não é verdade? Você tem água, luz, tudo isso daqui a gente tem que pagar. Infelizmente é isso, né? Esse é o sistema, você tem que pagar por tudo isso. Então, você custa para viver. Sem um fluxo de entrada de dinheiro, você não tem como pagar isso. Então vem o desespero, que é clássico, né? Ela tinha a reserva dela, fundo de garantia, férias, 13º, foi toda a reserva e não veio o emprego, não veio o fluxo. Formou mais dívida, né? Então, de repente, a pessoa ela fica desesperada. Ah, e sabe o que no desespero a gente faz? Faz algumas coisas que não faz muito sentido. A gente vai acreditar que o milagre vai acontecer amanhã. Mas o milagre, na verdade, ela fez acontecer. Ela foi buscar emprego, ela mudou a energia. O milagre aconteceu na vida dela. Olha, de uma forma bem natural aconteceu porque ela estava preparada. Ela não ficou na revolta. Ela não ficou no medo, na insegurança, na incerteza. Não, ela foi à luta. E tudo que estava impedindo o caminho dela foi liberado pelo Ho'oponopono. Por quê? Porque ela se disciplinou. Porque ela fez acontecer. Então, essa é a diferença da nossa prática do Ho'oponopono aqui. Nós acreditamos no Ho'oponopono? Acreditamos. Mas nós acreditamos muito mais em quê? Em você. Em você. É mais ou menos assim, né? O emprego está lá esperando por você. Eu estou aqui. Tem alguma coisa bloqueando? Eu chego lá? Se tiver, o Ho'oponopono vai tirar. Aquilo é garantido para você. É com essa fé, com essa força, com essa confiança que você vai chegar lá. Então, segue as dicas para você. Quer participar da nossa comunidade no WhatsApp sobre o Ho'oponopono e autoconhecimento? Entra no canal nosso, vai lá, participa, recebe as nossas mensagens diárias. Essa semana nós estamos falando sobre prosperidade e abundância, como é importante isso na nossa vida, como é importante entender que as coisas não vão cair do céu. Se você for prestar bem atenção, quero que você analise com seriedade quando as coisas caíram do céu para você. Quando? Nunca. Nada caiu do céu para mim. Nada foi sorte para mim. Tudo para nós é com esforço, é com disciplina, é com vontade, é com garra. Isso é o mundo real. O mundo da ilusão é outro. É outro. Aqui é o mundo real, onde eu tenho que fazer acontecer. Onde eu tenho que tirar a ideia daqui e colocar na minha vida real para funcionar. Com o meu esforço. Então, segue as dicas aí para você. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. E claro, eu encontro você num próximo vídeo. Aloha!